Fala pessoal, sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, que eu sempre peço aqui nos nossos vídeos, que é o de deixar o like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos. Por favor também não deixar de nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook Progland, Instagram Prog_Land, Groover, né? Caso vocês conheçam alguém ou queiram vocês mesmos mandar músicas para resenhas feitas pela gente, Prog_Land também no Groover, né? E também nas plataformas de áudio, Google Podcasts e por aí vai, para quem quiser ouvir todo esse conteúdo aqui que a gente está produzindo no canal em formato de podcast também, Prog_Land ou Progland ou Prog Talk, que era o nosso extinto nome antes de virarmos Progland aqui pro canal, né? Introdutório feito, eu vou falar do que se trata o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é mais uma continuação da série do quadro lá do Z, né, que a gente vem fazendo e tudo mais, que eu não faço já há um certo período de tempo. O disco que eu vou falar hoje é um álbum que está completando 20 anos de lançamento, agora em 2024. O álbum original é de 2004, né? E eu tô falando de Manual Dexterity Soundtrack Volume 1, lançado pelo Omar Rodrigues Lopes, originalmente proposto para ser uma trilha sonora. Omar Rodrigues Lopes, eu acho que muitos de vocês não devem talvez conhecê-lo por nome, mas devem conhecer de uma banda muito importante que ele faz parte desde 2001 e é a banda com que ele se tornou mais conhecido, embora ele tivesse atuado e ainda atua em outros grupos também, seja como membro temporário ou quando esses grupos ainda estão em atividade, ainda que por tempo também temporário, que é o The Mars Volta, né? A banda famosa por mesclar elementos de rock progressivo, psicodélico, jazz, ambient music, música eletrônica, inclusive dub, elementos de música latina e por aí vai. O grupo está na ativa desde 2001 e o Omar Rodrigues Lopes é um dos principais, talvez a grande mente criativa por trás da banda e por aí vai. E nesse vídeo eu vou falar do seu primeiro álbum solo, lançado em 2004, que foi, como eu originalmente falei, planejado para ser inicialmente uma trilha sonora, né? Um disco que vai muito ao encontro do que é o som do The Mars Volta, embora ele tivesse sido produzido um pouquinho de tempo antes da própria produção do grupo. O álbum é de 2004, mas grande parte das sessões dele foi gravada antes. Eu vou falar isso mais aprofundadamente daqui a pouco. E antes de eu falar sobre o álbum, eu preciso falar um pouco sobre a vida do Omar Rodrigues Lopes, quem ele é, de uma maneira bem resumida, para a gente dar um contexto do que é a gravação, do que é o disco, do que são, inclusive, algumas das percepções sonoras e alguns dos conceitos sonoros que o Omar Rodrigues Lopes quis implementar no Manual Dexterity, que é o álbum que a gente vai falar hoje. O Omar Rodrigues Lopes, ele nasceu em 1975 em Porto Rico, né? Ele, embora seja porto-riquenho de nascimento e de crescimento até, ele cresceu um pouco no país, ele depois de uma certa parte da sua vida, ainda quando ele era muito novo, ele acabou se migrando com a sua família para o estado de Texas, nos Estados Unidos, onde ele teve realmente a maior parte do crescimento mesmo em termos de personalidade cultural mesmo da vida dele. Já nesse inteirinho dessa migração, já a partir do meados dos anos 80 e do início dos anos 90, o Omar, ele começou a ter uma maior inclinação para a música. Ele é filho de artistas, né? Ele tem uma família, na verdade, de parentes. E o pai dele também é artista. A gente vai falar, inclusive, mais sobre o pai dele quando a gente estiver fazendo faixa a faixa, falarmos mais aprofundadamente sobre o Manual Dexterity, né? E
Já nesse inteirinho ele começou inicialmente a se encantar pelo violão, pela guitarra, depois foi migrando para o baixo, e a partir do fim dos anos 80 e do início dos anos 90 ele começou a fazer aulas também concomitantemente a esses instrumentos de piano. Então já mostrava-se já nesse início de vida dele o quanto ele era um músico muito inquieto em aprender instrumentos, em aprender timbres e por aí vai. E apesar do crescimento, até mesmo por influência do pai dele ser muito oriundo da música latina, né, de onde ele vem, do Porto Rico, o Omar Rodrigues Lopes ele cresceu musicalmente num período onde o rock alternativo, o grunge e até o punk, em outros formatos, para além do pós-punk, mais inclusive para a cena hardcore, estava florescendo no mundo, isso no início dos anos 90, e foi nesse contexto, nessa ambientação sonora e cultural, sobretudo nos Estados Unidos, né, que impulsionou ele na formação do seu primeiro grupo, né, musical e tudo mais. Primeiro grupo A Vera, ele já tinha algumas bandas antes e tudo mais, mas foi o primeiro grupo profissional que ele mesmo acredita como, em algumas entrevistas, né, como o primeiro grande grupo que deu passo a ele em se formar um músico completo, digamos assim. É algo que ele fala que teve uma importância muito grande para ele, e a gente entende o porquê. Foi o A Drive In, banda excepcional de pós-hardcore, art punk dos anos 90. Embora o Omar Rodrigues Lopes tenha se firmado como guitarrista e tudo mais, a partir, sobretudo, do período em que ele fundou e começou o The Mars Volta, nessa primeira banda ele fazia majoritariamente o papel de baixista, embora colaborasse também com alguns arranjos eventuais de guitarra e por aí vai. Além de, claro, já exercer a sua veia composicional, né? Durante esse período do A Drive In, o A Drive In ainda está em atividade, mas eles operam em atividades temporárias, né, em períodos de hiato. A banda meio que está em atividade, mas com tempos de pausa, né? E entre 1993, 94 até 2001 foi quando ele esteve na banda e quando a banda estava meio que ativa, né? Então essa foi, digamos assim, a primeira grande experiência profissional dele. Já dentro da banda ele já experimentava alguns modelos, alguns tipos de sons e de timbragens e de formas distintas de fazer música, apesar da essência musical do A Drive-In ser muito pesada, ser calcada no hardcore, no punk, por aí vai. O grupo tinha muitas influências experimentais, psicodélicas e do avant-garde. E já nesse inteirinho, já no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, ele veio a formar o The Mars Volta, que saía um pouco desse lado agudo de sonoridade do A Drive In e mesclava um lado um tanto quanto mais melódico, um lado mais sensível, e também foi uma opção que o próprio Omar Rodrigues Lopes teve de exercer um estilo diferente de performance. Ele mudou do baixo mais para guitarra, de composição, já que no próprio The Mars Volta ele tinha alguns elementos de música progressiva, mais técnica, alguns elementos também de jazz, psicodelia, ambient music, com mesclas e flertes da música própria latina dele, que é parte da sua origem grande. O Omar Rodrigues Lopes ele acredita isso como um grande cerne musical dele. A música latina faz parte da minha veia, apesar de eu ser visto como um compositor avant-garde, por aí vai, né? Ele mesmo fala isso. E o The Mars Volta, eles já começou já durante essa época, né? Ele, durante esse inteirinho desse projeto, já no início ele começou as sessões e o processo de composição do Emanuel Dirkstedt com um músico chamado Jeremy Ward, que já era compositor e colaborador dele desde os tempos do A Drive In, claro, e que também participaria desse início das atividades do The Mars Volta também. O primeiro disco da banda, o The Loused in Comatorium, né, tem muitas contribuições dele, e o Omar Rodrigues Lopes ele acredita o Jeremy Ward
como um implantador desse início sonoro do Además Volta, porque era um projeto muito próprio dele, e por aí vai. O Cedric Bixler-Zavala também acredita muito o próprio Jeremy Ward como uma força nesse início da banda, e por aí vai. Até que em 2003 o Jeremy Ward acabou tendo alguns problemas com drogas. Ele já tinha uma adição já há algum certo tempo e acabou falecendo em decorrência de uma overdose de heroína, de drogas, né? Existe uma controvérsia sobre o que teria motivado a morte dele, mas a maioria dos laudos oficiais apontam para realmente essa overdose. E o Omar Rodrigues Lopes ficou muito abalado com a morte dele, era um dos grandes parceiros dele. Vale lembrar que também ele tinha um projeto muito legal também, que era o De Facto, que foi surgido concomitantemente às sessões, à feitura do Emmanuel Dirkstedt, mas que o projeto acabou não indo para frente porque o Jeremy Ward faleceu. E com a morte do amigo, ele teve a ideia de pegar algumas daquelas gravações que foram feitas em 2001 por ele, já no Emmanuel Dirkstedt, que era esse projeto organizado inicialmente para um filme que foi filmado. Existe essa controvérsia, muitos fãs do Además Volta perguntam: o filme foi ou não filmado? O filme foi filmado, né? Durante alguns períodos da internet chegaram a vazar algumas imagens do longa-metragem, por aí vai. É um longa-metragem feito pelo Omar Rodrigues Lopes, com participações do próprio Jeremy Ward, por aí vai, né? Existem controvérsias perante a participação do Omar Rodrigues no longa, né? Se ele seria um diretor, se seria um produtor, mas a grande possibilidade é de que ele seria um próprio diretor mesmo do longa-metragem, já que muitos dos negativos dos filmes e muitos dos equipamentos e locações de filmagem foram ajambrados por ele, né? Se ele não foi o diretor, ele foi muito próximo a isso. E esse filme, Emmanuel Dirkstedt, que foi filmado e tem a participação do Jeremy Ward, ele é um filme que fala sobre experiências humanas que nós temos e a destreza, daí vem o título do filme, em nós compreendermos quem nós somos num mundo tão caótico, num mundo cheio de problemas e da maior maneira de como esses problemas impactam a gente. Então é um filme que tem uma análise um tanto até meio terapêutica, entre aspas, da mente humana, dos comportamentos humanos e por aí vai. E muitas das propostas do que aquele filme falavam iam ao encontro até mesmo da própria vida do Jeremy Ward e da sua adição com as drogas e o próprio trabalho com o Omar Rodrigues Lopes, que inclusive também chegou a ser adicto, né? Ele mesmo fala e que a morte do amigo meio que despertou ele para largar o mundo das drogas e alcançar uma sobriedade e uma abstemia das drogas e também até de outras drogas também, ilícitas até, como bebida e por aí vai. E o filme teve, como o próprio Omar Rodrigues planejava, uma trilha sonora, né, que seria feita pelo próprio, com participações do Jeremy Ward e de vários outros músicos que ele já conhecia, incluindo John Frusciante, né, da época. Esse eu não preciso nem falar muito, guitarrista do Red Hot Chili Peppers, e também outros músicos, incluindo seu pai, claro, na trilha sonora. A grande parte das sessões do Emmanuel Dirkstedt, que é o disco que a gente vai falar nesse episódio, elas começaram ainda no ano de 2001 e foram amalgadas até o fim do ano, né? Com alguns overdubs e algumas peças adicionais extras sendo completadas em 2004, que foi quando o Omar Rodrigues Lopes bateu o martelo e falou: eu preciso lançar esse projeto, essa trilha sonora como um álbum, como o meu primeiro disco solo. O filme Emmanuel Dirkstedt acabou nunca sendo lançado. Como eu falei, existiu durante alguns tempos algumas imagens vazadas dele na internet, mas nada
que fosse do filme completo e por aí vai. Até hoje um mistério, né, sobre até que ponto esse filme realmente estava completado. O Omar Rodrigues Lopes diz que o filme já estava todo filmado, editado e por aí vai, e de que ele chegou inclusive em algum momento planejar lançá-lo entre os anos de 2005 e 2006, mas em 2005 o The Mars Volta logo lançou The Francis the Mute, e os compromissos de promoção do disco, turnê, show, entrevista, essas coisas adiaram o lançamento do filme, e com o passar dos anos ele acabou desistindo da ideia de lançar. Ele de vez em quando diz que pretende lançar algum dia, e vamos ver se algum dia esse filme sai. O fato é que a proposta dele e a proposta sonora do disco, praticamente todo instrumental, com exceção de uma música, Deus Ex Machina, que eu vou falar melhor no faixa a faixa, é um filme, tem uma sinopse, tem um plot, digamos assim, muito interessante sobre os impactos dos sentimentos e das sensações nos seres humanos. Então ela tem uma coisa um tanto quanto metafísica, mas ao mesmo tempo sobre como é a relação do ser humano para com ele mesmo e dentre os seus próprios demônios, né? Então uma coisa desse tipo, que ia muito ao encontro, como eu falei, do que os dois estavam passando e por aí vai. Um disco excepcional, assim. Agora, falando da trilha sonora, a trilha sonora eu digo que é uma ode, vai ser um paraíso para quem é fã de guitarra. Eu falo isso porque o Omar Rodrigues Lopes, ele tem um estilo muito único na guitarra, e esse álbum ele representa muito bem isso. A grande parte das músicas elas passeiam entre o progressivo, a psicodelia, tem muita coisa de psicodelia nesse álbum, elementos, claro, de trilha sonora e também alguns elementos de avant-garde espalhados em determinados momentos do disco, mais em solos, em determinados solos. Alguns solos do Omar Rodrigues são bem atonais, alguns solos possuem elementos de distorção, mas ao mesmo tempo que esses solos são bem, digamos assim, crazy, meio doidos, entre aspas, eles são construídos sobre bases musicais, rítmicas, muito bonitas e muito melódicas, nos violões e nas guitarras, sobretudo na feitura de arpejos. Muitas das músicas possuem isso também. O disco, claro, é centrado muito na guitarra do próprio Omar Rodrigues Lopes, mas é importante a gente falar também da produção, tanto quanto da participação de teclados, sintetizadores, até do piano, né, que também foram tocados pelo Omar Rodrigues. Como eu falei, ele é multi-instrumentista, então ele teve um talento muito bom em ajambrar essas texturas musicais, esses arranjos para o Emmanuel Dugstedt, que inclusive existe-se um rumor de que teria um segundo disco, né, da trilha sonora desse filme, né, mas esse segundo disco, assim como o filme, acabou infelizmente nunca lançado até hoje. Grande parte das músicas elas têm esse sentimento um tanto de psicologia humana, entre aspas, né, e da análise do ser humano perante seus próprios sentimentos e sobre o mundo ao redor e toda essa relação entre problemas, questões, inseguranças, angústias, verdades, certezas, motivações que movem as pessoas e por aí vai. Eu brinco, né? Eu vi uma resenha há algum tempo atrás desse álbum que ele fala que ele é uma espécie de sessão de psicoterapia musicada, e eu acho que é uma ótima definição para o álbum em si. O disco ele começa com Around Nickel White Tile, né? Uma abertura bem já climática. Nos primeiros 2 minutos assim da música a gente tem sons que aparecem, sons de sintonização de rádio, alguns efeitos eletrônicos que parecem sons até meio científicos e por aí vai, já mostrando um pouco das cartas de intenções do próprio Omar Rodrigues em convidar o ouvinte a mergulhar naquele mundo de análise humana sobre as suas destrezas, né, em se envolver em emoções, angústias, felicidades e incertezas, né? E nesse primeiro álbum, nessa primeira faixa, ela já
abre com esse som e aos poucos entra uma melodia muito bonita, sutil no violão, com um acompanhamento bem tímido dos sintetizadores. Uma coisa que eu acho muito legal nesse álbum é que tem as melodias dos sintetizadores, mas elas não roubam os protagonismos das guitarras e por aí vai, ao mesmo tempo que elas exercem uma força na música. Não é aquele sintetizador que está ali jogado, largado e sem função alguma na composição, ou até mesmo em grau maior no disco. Entra uma melodia em arpejo também na guitarra, no violão, que permeia quando a música engrena, né, por aí vai, digamos assim. E depois disso já começam a entrada nas percussões e das guitarras, que fazem um solo muito interessante, assim. Os solos do Omar Rodrigues nesse álbum são solos muito não usuais, né? Mas são aqueles solos que você fica ouvindo e falando, cara, pra onde esse cara vai ir? Que som é esse que esse cara tá levando? E por isso que eu acho tão interessante esse disco, na maneira como ele constrói meio que uma viagem musicada ao ouvinte. E essa primeira faixa já dá muitas cartas de intenções nisso, uma faixa que começa climática e depois ela vai estourando assim, né? Uma ótima grande música de introdução do disco. Em seguida vem a próxima faixa do álbum, Dinosaur Artists, né? Ela inicia... Ela é uma música bem mais pesada, funkeada até, digamos assim, em termos de groove da bateria. E ela também é permeada por um arpejo constante, muito interessante, que segue a música inteira, uma linha de base na guitarra, assim, uma linha que me lembrou absolutamente os trabalhos do Alan Holdsworth, inclusive, majoritariamente, os trabalhos do Robert Fripp, né? Se você ouve essa música aqui em 1974, você podia jurar que era um trabalho do King Crimson. E em seguida, junto com esse solo, o Omar Rodrigues vai introduzindo algumas melodias na guitarra solo, até que a distorção, o vibrato, digamos assim, e até uma espécie de desafinação proposital, pelo menos é o que eu sinto, eu não sou guitarrista, né, já começam a aparecer nessa faixa junto com aquela base, formando uma música muito legal, sólida, de prog até, uma música intrincada, interessante ao mesmo tempo que ela segue esse padrão de arranjo, ela tem aqueles momentos vanguardistas e algo do tipo, que é uma coisa muito legal, assim, muito bacana. E no fim da música eu destaco sobretudo a melodia da parte final, né? A guitarra meio drone, assim, também. Eu achei muito bacana nessa composição. Essa música, ela meio que foi, segundo o próprio Omar Rodrigues Lopes, representativa dos momentos de nervosismo do ser humano, assim, e de como o nervosismo ele age nas sutilezas, né? O que é uma ótima, pelo menos para mim, metáfora, já que a música ela passa realmente isso, uma coisa imponente, pesada, até mesmo em alguns momentos sonitruante, mas baseada, cadenciada por um arpejo, por uma linha base que está ali constantemente, que é uma linha relativamente sutil. A faixa Hear the Tame Go, que também segue um pouco dessa linha, né, e que é de ali onde o desafio vai, onde o domar vai, que segue muito dessa linha, né, de onde nós podemos nos controlar. Hear the tame go. Tame, para quem não sabe, é o verbo domar, controlar ou algo do tipo, né, em inglês, né, que também mexe um pouco com essas sensações de até onde a gente pode se controlar ou algo do tipo. E essa música ela tem uma atmosfera bem mais melancólica que na faixa anterior. Eu gosto muito da guitarra e dos violões dessa música. O excelente trabalho de violões do Omar Rodrigues nesse disco tá show, assim. Eu acredito que são violões de aço, assim, até pela maneira como eles soam e por aí vai, mas eu acho que em alguns momentos ele usa uma classical guitar, né?
mas eu não tenho certeza. Eu acho que nessa música tem um dos momentos mais bonitos assim de guitarra e tudo mais, e depois entra a guitarra solo, claro, com algumas melodias também naquele mesmo estilo, um pouco esquisitão, um pouco viajadão, mas um pouco também baseado em uma hipnose ao ouvinte para saber o que vai acontecer naquelas notas e por aí vai. Com algumas, esse solo ele é construído com algumas bases eletrônicas e por aí vai, que não são aquelas bases que roubam tanto a música, mas formam aquele clima bem legal para a composição. Em seguida vem a faixa Deus Ex Machina. Eu tinha falado no início do vídeo que essa era a única música do disco que tinha vocais, e é de fato a única música do disco que tem vocais. É uma música inclusive que destoa do próprio álbum, uma música com inspirações assumidamente latinas, né? Ela contém a participação do pai do Omar Rodrigues, Ángel Marcelo Rodrigues, que também é músico. E essa canção tem uma história muito legal, porque Deus Ex Machina ela foi inspirada numa outra música do próprio Ângelo, como eu falei, ele é músico, que é La Reina de Mi Vida, ou La Reina de Mi Vida, né? Como geralmente falam lá, que foi uma música que o Ângelo gravou com uma banda de salsa, um grupo de salsa e de música pop latina que ele tinha já há muitos anos, que é o Si Grande Combo de Porto Rico. O grupo ele está em atividade desde os anos 60 e por aí vai, é uma referência na música latina, na música porto-riquenha, guatemaleca, acho que é isso, né? E em outros países latinos e por aí vai. E essa música ela não é um clássico da carreira da banda, mas existe uma história bem legal de como o Omar Rodrigues ele a conheceu, né? Ele um dia estava ouvindo no rádio essa música e ele pegou uma fita para gravar aquele rádio enquanto essa música tocava, guardou aquela fita durante muitos anos e quis gravar aquela música, tudo mais, procurou saber quem era o dono daquela voz, daquela versão, porque ele queria convidar até mesmo algum membro, se fosse caso de um cantor solo, para participar da gravação quando a Manual Dixit estava sendo feito. Até que ele descobriu, por acaso, que a música era do pai dele e do grupo que o pai dele participou. Então ele convidou o pai dele para cantar na música, embora o vocal do Ángel Marcelo seja aqui feito com alguns efeitos de vocoder e alguns efeitos até mesmo de, acho que num megafone ou algo do tipo, ou que se assemelham a isso. E é uma música bem latina, né? Bem mais pop que o resto do disco, ela destoa totalmente do álbum, né? O Omar Rodrigues disse que ela é o momento Santana, assim, desses seus primeiros discos solo, e parece mesmo, né? Os solos de guitarra, inclusive, as inserções de guitarra lembram muito Santana, totalmente. Acho que talvez deve ter sido até algo proposital, algo do tipo, e eu acho um momento bem legal do disco, né? A letra original de La Reina de Minha Vida é uma letra inspirada na declaração de amor de um homem para uma mulher. E aqui em Deus Ex Machina a letra foi adaptada para uma relação, entre aspas, né, de um certo apego, eu acho que é essa a palavra, do homem para com as rotinas e as mecanicidades, entre muitas aspas, do dia a dia, né? Então ele meio que desconstruiu a coisa do letra de amor do original para uma coisa do o homem é dependente muito das questões mecanicistas que lhe são impostas, e que talvez isso seja um dos problemas pelo qual ele não consegue ter a destreza do título do álbum para conviver e para saber lidar com muitos dos sentimentos que ele sente. Então ela foi adaptada muito bem para esse álbum. Tem Dramatic Theme,
né? Uma música bem atmosférica, bem viajante, assim, no disco. Uma das faixas mais loosely, assim, do álbum, né? Não é uma música que começa muito com melodia, mas eu destaco a seção final dessa música, que eu acho absolutamente bárbara. Um dos melhores momentos do trabalho, assim, em termos de quebra de expectativa e de sessões finais de codas de encerramentos de música no disco todo. Os solos, assim, nessa sessão final também são absolutamente legais e etc. E essa música orna bem o peso da guitarra, das linhas mais orgânicas dos instrumentos, com os efeitos eletrônicos e por aí vai. Eu acho uma ótima faixa também. Dressing Failure, como o título sugere, uma crítica também, né, aos padrões impostos pela sociedade, né, que fazem com que nós tenhamos que nos vestir para sermos aceitos pela sociedade, ou até em termos de pensamentos, personalidades, opiniões que vão com a norma e tudo mais. E o título da música vem o Addressing Failure, né, que fala muito sobre o fracasso e como a gente se culpa por não conseguir fazer esse dressing, esse vestido que a sociedade quer que nós nos vestimos, né? E eu acho essa música também fantástica. Outra música que também tem muito daquela coisa melódica do sentimento dos títulos, das ideias transpostas em músicas, em melodias, por aí vai. E eu acho essa música muito bacana também. Eu adoro os solos dessa música. São solos que tem partes dedilhadas, até muito em alguns momentos que me lembram até passagens de guitarristas que usam muito fidget picking, né? Quase uma mescla entre Kurt Cobain e Mark Knopfler, assim, nessa faixa, né? Digamos assim, porque na parte final tem alguns solos com bastante distorção e alguns solos com bastante, entre muitas aspas, desafinação, aquela desafinação virtuosa, gostosa de ouvido do Omar Rodrigues Lopes, que torna as músicas de um charme, entre aspas. Por isso que eu faço essa comparação entre o Kurt Cobain e o Mark Knopfler, assim, porque eu acho que essa construção desse instrumental me lembrou um pouco do trabalho desses dois guitarristas. Em seguida vem a faixa Sensory Decay Part 2. A parte 1, antes que vocês me perguntem, estaria nesse segundo disco, né, que foi lançado, desse segundo volume, que nunca foi lançado, na verdade, né. E essa música é também uma das músicas mais viajandonas do álbum. Ela consiste só de efeitos sonoros, efeitos eletrônicos, digamos assim, como o próprio nome mesmo disse, um momento sensorial do trabalho mesmo, que o Omar Rodrigues não queria ter nenhuma melodia pronta, mas sim deixar apenas sons e que o público, e que o ouvinte, no caso, se guiasse por eles para construir uma própria narrativa, uma própria ambiência sonora, uma ambiência mental para aquela faixa, né? E em seguida vem a música Of Blood Blue Blisters. Eu acho que talvez essa seja a minha música favorita desse álbum, né? Ela começa de uma maneira muito própria lá, com piano. O piano dessa música é lindo, bárbaro, assim, linhas muito singelas, mas muito bonitas, né? Começa com piano, depois com a guitarra. Dentro desse início calmo, com a guitarra, com o piano e tudo mais, ela vai tendo alguns interlúdios, alguns sustos no ouvinte que eu acho ótimos, assim, com guitarras altamente distorcidas e processadas, em contraste às linhas mais simples, meio que prenunciando que o que vai vir no próximo instante da música, que é uma sessão final absolutamente arrebatadora. Para mim, o melhor momento do disco, instrumentalmente, em termos de performance, e
conforme esse solo vai crescendo, essa sessão final vai crescendo, a música chega num final absolutamente arrebatador assim pro ouvinte, que também me lembra muito dos trabalhos mais jazzísticos e trabalhos até mais técnicos do rock progressivo. Nessa segunda metade, assim, é impossível, pelo menos pra mim, não lembrar de alguns trabalhos do Tool, alguns trabalhos até do Meshuggah, né, bandas de prog metal e por aí vai. E até mesmo eu falei do próprio King Crimson na faixa em Dinosaur, que lembra o trabalho deles nos anos 70. Eu poderia dizer que essa música me lembra também muito do trabalho do King Crimson a partir da fase track, né, a fase lá do Double Duo, inclusive até, por que não, a fase Double Trio, na verdade, que eu tava falando, o track, por que não a fase Double Duo, né, dos anos 2000, com Construction of Light, Power to Believe e por aí vai. Então eu acho essa música excepcional. O único defeito que eu acho, inclusive no disco, eu acho que essa canção deveria ser um encerramento do álbum, embora eu goste de Dream Sequence, que é a faixa seguinte, que também é uma música no mesmo estilo da Sensory Decay, que é uma música de efeitos sonoros, meio que ela foi feita, né, em algumas poucas entrevistas que o Omar Rodrigues Lopes deu na época desse álbum. Ele fala que essa música foi produzida como uma espécie de trazer o ouvinte de volta, sair daquele mundo e encerrar o disco da mesma maneira como ele começou, de Around Knuckle, com aqueles sons, trazendo ele para aquele mundo do disco, e em Dream Sequence meio que tirando ele daquele mundo e trazendo ele de volta para o mundo real. E assim encerra meio que a minha resenha sobre esse álbum. Eu acho esse disco fantástico, eu acho esse disco progressivo, psicodélico, ao mesmo tempo ele é vanguardista na medida certa, com os efeitos eletrônicos e por aí vai. A Manuel Dirkstedt Soundtrack Volume 1, do Omar Rodrigues Lopes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu sou apaixonado no trabalho dele, tanto no The Mars Volta, quanto no próprio a Drive-In, né? Eu também adoro as colaborações do Omar Rodrigues. Eu acho que ele é um cara que ele tem, claro, muitos discos solo, mas ele é um cara meio Frank Zappa. Eu não consegui ouvir todos os discos dele ainda. Do Calibration, gosto do Solar Gambling, que eu acho um disco fenomenal. Gosto muito também dos discos em colaboração que ele tem. Ele tem um disco ao vivo com o Faust, que é no Cloud Hill. Eu acho que ele foi gravado em 2008, 2009, mas ele foi lançado em 2012. O disco em colaboração dele com o John Frusciante é um disco bem legal. O Please Hit This Eventually, que é um disco de improvisação que ele gravou com a banda dele, que é o Omar Rodrigues Lopes Group, né, com o Damo Suzuki, do Khan. Os próprios trabalhos também com outro grupo dele, que é o El Nuevo Grupo, né, do Omar Rodrigues Lopes, que tem essas influências do latino e do acid jazz mais presentes, até no próprio Calibration, como eu falei. Enfim, eu sou suspeito para falar do trabalho dele, né? Poderia ficar aqui horas falando, e claro, The Mars Volta, eu acho uma banda absolutamente fantástica. Existe uma curiosidade que eu tava pesquisando, que o Omar Rodrigues, ele foi sondado para fazer shows no Brasil em 2005, para uma turnê meio que solo na América Latina, promovendo esse álbum, né? De que ele teria sido convidado para o Team Festival, que foi feita ou naquele ano ou no ano de 2006, né? Mas que acabou não acontecendo devido a outros planos. E talvez eu acho que até pelo próprio trabalho dele no The Mars Volta. Uma pena, né? Seria muito legal, com certeza. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, terem assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo aqui do canal. Continuem se inscrevendo, continuem vendo o nosso vídeo, dando like, comentando nos nossos vídeos e por aí vai, compartilhando todo o nosso conteúdo. É muito importante que isso aqui chegue a o maior número de pessoas possível. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.